Fala, meus alunos! Vamos aqui para mais uma resolução de questões. Hoje nós iremos falar só de transgressões, tá certo? Iremos resolver uma bateria de questões, onde a gente vai classificar se ela é leve, média ou grave, ok? Vamos começar com questões iniciais, que vai tratar do que é uma transgressão. E depois a gente vai resolver a bateria de questões só sobre classificação das transgressões, ok? Então vamos lá, primeira questão. Grande abraço para quem está nos acompanhando e para quem também vai ainda nos acompanhar, porque o vídeo vai ficar salvo. Show de bola? O link do PDF está na descrição do vídeo. Baixa e acompanha a aula. Vamos lá. Primeira questão. A ofensa aos valores e aos deveres vulnera a disciplina militar. Pessoal, ó, se você ofender um valor ou um dever, você está vulnerando a disciplina militar. Ou seja, se a corporação da polícia militar, ela tem os seus pilares, que é a hierarquia e disciplina, e tem um rol de valores, um rol de deveres que nós devemos cumprir, né? Então, se você vulnera um valor ou um dever, e já deixo adiante. Os deveres, eles derivam, né, dos valores, tá? Se ocorrer uma ofensa a esses valores e a esses deveres, constitui-se uma infração administrativa, pessoal, penal ou civil, e pode responder isoladamente ou cumulativamente. Ou seja, você pode responder na esfera administrativa, penal ou civil. Por exemplo, eu posso responder só na administrativa? Pode. Pode responder na administrativa e na penal? Pode. Pode responder na civil, nas três? Pode. Porque ela é isolada ou cumulativamente. Então, se você ofende um valor ou um dever, você pode responder na esfera administrativa, penal ou civil. Beleza? Então, questão correta. Questão 2. O superior hierárquico responderá solidariamente. Então, cuidado com essa palavrinha aqui, pessoal. Ó, solidariamente. Na esfera administrativa e disciplinar, incorrendo em sanções diferentes da transgressão praticada por seu subordinado, quando presenciar o cometimento da transgressão, deixando de atuar para fazê-lo cessar imediatamente. Então, olha aqui, pessoal. Se um superior hierárquico vê um subordinado seu cometendo uma transgressão, pessoal, ele tinha um dever, o superior, de fazer cessar imediatamente aquela situação. Se ele se omitir, ele vai responder na esfera administrativa e, detalhe, responde nas mesmas sanções que o subordinado está cometendo, que vai receber, né, pelo fato de ter cometido. Então, ó, quando ele diz que o superior hierárquico responderá solidariamente na esfera administrativa e disciplinar, incorrendo em sanções diferentes da transgressão praticada pelo subordinado, não. Ele vai responder pelas mesmas sanções. Ok? Mesmas sanções. Quando ele presencia o cometimento daquela transgressão, ele visualiza e deixa de atuar para fazer cessar. Tá bom? Então, questão errada. Questão 3. Se o militar concorrer diretamente. O que é isso, professor? Concorrer diretamente. Agora imagina um superior que combinou com o subordinado para os dois cometerem a transgressão. Ó. Vixe Maria, concurso, né? Se ele combinou com o cara para cometer aquela transgressão, ou ele combinou com o cara e o cara foi sozinho, mas tem um aval dele, mesmo que o superior não esteja no local, eles irão responder pelas mesmas transgressões. Então, se o militar concorre diretamente, ó, por ação ou omissão, para o cometimento da transgressão, mesmo não estando presente no local do ato, responde solidariamente na esfera administrativa e disciplinar, incorrendo nas mesmas sanções da transgressão praticada pelo subordinado, questão correta. Beleza? Então, se ele combinou com o cara, está concorrendo diretamente, for dois juntos e cometeu a transgressão, ou foi só um e o outro ficou, mas o outro está ciente, vão responder na esfera administrativa pelas mesmas sanções. Ok? Pode vir aí sanções diferentes na prova.
Ok? Questão 4. A violação da disciplina será tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. Pessoal, quanto maior o grau hierárquico, maior a responsabilidade. Maior vai crescer a responsabilidade. Tá certo? Então, o cara que tem uma patente maior, né, no escalonamento, ele tem a obrigação de dar exemplo. Então, se o major comete uma transgressão e um soldado comete uma transgressão, esse cara devia dar exemplo para ele, né? Beleza? Então, o que é que acontece? O major tinha o dever de dar exemplo. Se o major comete uma transgressão, então, para a lei, é mais grave do que um soldado cometendo. Então, quanto maior for o grau, mais elevado, né? Maior a violação. Ela será mais grave. Então, questão letra de lei, questão correta. Beleza? Mais grave, quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. Então, esse daqui, se ele comete a mesma transgressão que esse, pesa mais para o lado dele, porque ele tinha o dever de dar exemplo. Questão 5. A disciplina e o comportamento do militar não estão sujeitos à fiscalização, disciplina e orientação da Controladoria Geral de Disciplina, que é a famosa CGD. Errado, né, pessoal? A nossa disciplina e o nosso comportamento está sujeito, sim, à fiscalização da CGD. Inclusive, já existe uma lei para ela, né, que é a Lei da Controladoria, Lei Complementar número 98, de 2011, que vai tratar das competências da CGD. E uma das competências é fiscalizar, né, questão da disciplina, orientar atividades preventivas, né, a nossa disciplina como militar e nosso comportamento. Então, nós estamos sujeitos à fiscalização da controladoria, tá bom? Ela, inclusive, ela pode avocar os processos que estejam em andamento na Polícia Militar, né, querendo punir algum dos seus servidores, no Bombeiro, né, na Polícia Civil, ok? Então, quando ele diz que não está sujeito, deixa a questão errada, porque está sujeito, sim, à fiscalização da CGD. Questão 6. Transgressão disciplinar. Então, aqui ele vai trabalhar o conceito de transgressão, tá? É uma infração administrativa. Então, perfeito. Tá aí, ó. Infração administrativa. Que é no âmbito interno, né? Caracterizada pela violação dos deveres militares, combinando ao infrator as sanções previstas nesse código. Ou seja, pessoal, nós temos vários tipos de sanções no código. Tem advertência, tem repreensão, tem permanência disciplinar, tem custódia disciplinar, tem demissão e tem outras aí, expulsão, proibição do uso uniforme, ok? Então, se você comete uma transgressão, você está sujeito a uma punição. E quem é que vai dizer qual a punição? É o Código Disciplinar, ok? Agora, como eu falei para vocês, nós temos 3 esferas. A esfera do dragão não, do Dragon Ball Z. As esferas administrativas, esferas penais e a esfera civil. Pessoal, o que é que acontece? Se eu cometo uma transgressão, além de eu estar sujeito aí às sanções previstas no Código, eu posso também estar sujeito a uma punição na esfera penal, da esfera civil, né? Beleza? Então, ó, sem prejuízo de responder na esfera penal ou civil, questão perfeita, beleza? Então, eu posso responder isoladamente, posso responder só por uma, ou posso responder pelas 3 ou por 2, beleza? Penal aqui é quando tem crimes, tá, pessoal? Quando tem crime, quando o cara comete um crime. Na esfera civil, a questão de indenização, por exemplo, né? A esfera administrativa é internamente, você responde interno. Ok? Questão 7. As transgressões compreendem todas as ações ou omissões contrárias à disciplina, isso nós já sabemos. Especificadas no artigo seguinte, que é justamente, ele vai falar das transgressões, né? As tipificações, salvo os crimes previstos no Código Penal Militar. Ó, pessoal, presta atenção. Transgressão, como é que você comete ela? Ou através de uma ação, ou através de uma omissão. Beleza? E essas condutas, elas têm que ser contrárias à disciplina militar. E no código, ela vai ser especificada, vai dizer o que é ou não, o que é uma transgressão. Professor, mas me diga uma coisa, é só essas transgressões aí? Não.
os crimes previstos no CP, que é o Código Penal, mais os crimes previstos no Código Penal Militar, se você comete um crime, você também está cometendo uma transgressão. Então, eu posso dizer que todo crime é uma transgressão, mas nem toda transgressão é um crime. Então, as ações e condutas e omissões previstas no Código Penal e Código Penal Militar também são transgressões. Quando ele diz que salvo os crimes previstos, ele está dizendo que os crimes previstos no Código Penal e Penal Militar não são transgressões. Então, deixando a questão errada. Beleza? Quando o militar comete um crime, tanto previsto no CP quanto no CPM, Código Penal Militar, também é uma transgressão. Toda transgressão, aliás, todo crime é uma transgressão, mas nem toda transgressão é um crime. Questão 8. Todas as ações ou omissões não especificadas no artigo seguinte, que é justamente vai falar das transgressões, ou seja, vai ter lá no código e vai dizer o que é uma transgressão. Ó. Vai ter lá escrito. Ele está dizendo, ó, todas as ações ou omissões que não estejam no código, mas que violem os valores e os deveres, são consideradas transgressão. Ora, pessoal, quando o cara fez essa lei, não tinha como ele pensar em todas as situações, não. Ele colocou o máximo possível. Então, ele vai lá e colocou no artigo 13, colocou lá, ó, as transgressões são essas. Mas eu vou dizer mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Qualquer outra conduta que violar o valor, mas que eu deixei de escrever aqui, também vai ser considerada transgressão. Entendeu? Então, ó, qualquer outra conduta que viola os valores e os deveres também serão consideradas transgressões, ok? Mesmo que não esteja escrito aqui. Por isso que nós dizemos que o código ele é exemplificativo. O que é exemplificativo, pessoal? É porque essas transgressões elas estão só como exemplo. E exemplificativo é o contrário de taxativo. Taxativo é como uma coisa certa, é só o que está ali. Mas o nosso código ele é exemplificativo. Outras condutas que não estejam ali, mas se violar os valores, também são consideradas transgressões, deixando a questão correta, ok? Mas que violem são consideradas transgressões. Perfeito. Questão 9. As transgressões são taxativas, eu acabei de explicar. Elas são exemplificativas. Ok? São exemplificativas. Show? Ou seja, taxativa é uma coisa certa. Ou seja, se fosse taxativa, era só o que está escrito ali. Qualquer outra coisa que não esteja escrito, se o cara cometer, não seria transgressão. Mas o nosso código ele é exemplificativo. Questão 10. As transgressões que atentam aos poderes constituídos. Então, vamos lá. Pessoal, transgressões vocês já sabem. É quando a gente viola um dever ou um valor. Né? Então, tem um bizuzinho que eu já vou passar para vocês. Ó. Transgressões que atentar o quê? Aos poderes constituídos ou atentar aos direitos humanos ou tiver natureza desonrosa, essas transgressões elas terão natureza grave. Ok? Então vamos lá. As transgressões atentatórias aos poderes constituídos, que é o quê? Poder legislativo, executivo e judiciário. As instituições ou o Estado atentatórias aos direitos humanos e de natureza desonrosa são transgressões de natureza média, não. De natureza grave. Ok? Questão errada. Questão 11. Ao militar do Estado, aluno do curso militar. Então, presta atenção. Não vão confundir a realidade de hoje com o que está escrito na lei.
O pessoal fica, ah, mas é porque hoje é aluno civil. Ei, é o que está na lei, estuda o que está na lei, beleza? O que acontece hoje não te interessa, tá bom? Só se o edital estiver trazendo. O edital cobra a lei. Se a lei está em atividade, então vai o que a lei está dizendo. Vamos lá. Quando você vai lá, faz um concurso, passa na prova, você vai lá para a academia. Você vai lá para a academia. Quando você vai se matricula, você é um aluno soldado. Vamos supor que você vê o concurso para praça, né? Um aluno soldado. O aluno soldado, ele já é considerado militar da ativa. Por quê? Porque o próprio código diz. Quem são militares da ativa? De carreira, aluno soldado e cadete, aluno do curso de formação complementar de capelania de saúde e os militares da reserva quando convocados. Então, quem são os militares que estão sujeitos ao código? Militar da ativa e da reserva remunerada. Pronto. Se você é aluno soldado, você é da ativa. Se você está na ativa, você está sujeito ao código disciplinar e pronto. Ou seja, se você comete uma transgressão prevista no código, você pode ser punido. Entendido? Mas, além de você estar sujeito ao código, quando você é aluno, você também está sujeito a um regulamento próprio da academia. Então, são duas leis que você está sujeito. Ó. Tem um estatuto também, mas em relação a punições, vamos lá. O código mais um regulamento próprio da academia, né, da instituição. Então, ao militar do Estado, aluno do curso, aplica-se no que concerne, além do previsto no código, subsidiariamente, aí você vem aqui e grifa, o disposto nos regulamentos próprios do estabelecimento de ensino onde ele está matriculado. Questão letra de lei, questão correta. Beleza? Questão 12. A aplicação das penas prevista nesse código depende de um resultado de uma ação penal civil. Já falei para vocês que as três esferas elas são independentes. Independentes. Pessoal, se eu tivesse respondendo na esfera administrativa, a penal não importa para mim e a civil não importa. Beleza? O resultado da ação penal ou da civil não vai importar aqui na esfera administrativa. Ele pode ser punido aqui na esfera administrativa, mas ele pode ter sido absolvido na penal. Por quê? Porque não importa o resultado da penal nem da civil. Então, quando ele diz que depende de um resultado de uma ação penal civil, deixa a questão errada. É independe. Questão errada. Beleza? Vamos aqui a começar o nosso rol de classificação aí nas transgressões. Pessoal, nas transgressões, as violações dos valores e dos deveres, né, que a gente aprendeu. Agora a gente vai aprender a classificar. Só tem três classificações. Ou ela é leve, ou ela é média, ou ela é grave. Ou ela é leve, ou ela é média, ou ela é grave. O bizu da grave tu já sabe. Se ela for atentatória aos poderes constituídos, se atentar aos direitos humanos, ou for natureza desonrosa. Mas vamos ver aqui. Marque a alternativa em que uma transgressão... marque a alternativa em que é uma transgressão de natureza grave. Vamos aqui ver. Desconsiderar os direitos constitucionais da pessoa. Rapaz, se a Constituição é a Carta Magna, é a chefona, se tu desconsidera o direito que ela diz que você tem que ter, com certeza isso aqui é grave. Né? Desconsiderar os direitos constitucionais da pessoa, pessoal, é grave. Né? No ato da prisão. Ah, o fulano tem direito a isso. Por exemplo, quando você é preso, você tem direito ao quê? Tem direito do advogado, né? Comunicar a pessoa da família, beleza? Né? Da sua prisão, comunicar imediatamente ao juiz, beleza? Aí você lá diz os direitos que ele tem que ter. Se você deixa de desconsidera esses direitos constitucionais da pessoa do preso, a transgressão de natureza grave, tá? Ele tem a proteção à sua integridade física e moral também. Então, tudo isso é direito constitucional previsto que o preso tem direito. Reter o preso. Bizu. Quando falar de preso, tu vai pensar em duas situações. Falou de preso, em regra é grave. Só tem duas situações que ela vai ser média. Quando tu vai reter o preso,
Pode ser a vítima também, a testemunha. Vítima. A testemunha. Por mais tempo que o necessário para solucionar o procedimento policial. Se você reter, é média. Ou, também, se você se entender com o preso. O que é isso? Entender com o preso, macho? Ora. Entender com o preso, ficar de conversinha, né? Tal, aquela coisa, conversinha velada. Entender-se com o preso, não pode. É média. Então, tudo que falar de preso, o restante é grave. Se falar nessas duas, ó, reter o preso, a vítima, testemunha, ou entender-se com o preso, é média. Como ele está dizendo que é reter a vítima, o preso, ó, então a gente já sabe que é o quê? Média. Na questão de que é que seja grave. Aqui a gente já tem A, né? Vamos ver as outras. Retardar a execução de ordem legal recebida. Olha, pessoal, ó. Retardar. Isso aqui foi até questão do último concurso. E não cumprir. É diferente, tá? Retardar é como se você tivesse atrasado o cumprimento daquela ordem. Se você retardar, é média, tá? Agora, se você não cumprir a ordem, é grave. Procurar, como ele está dizendo que é retardar, ó. Que é o quê? Média. Bizu, desacreditar. É diferente de desconsiderar. Desacreditar o seu superior é média. Agora, se na questão tu certo, desconsiderar, ó, desconsiderar, só a palavrinha desconsiderar, é grave. Pega os bizu, pega os bizu. Como é desacreditar? Média, né? Então, ó, média, 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 só tem um que é grave, que é desconsiderar os direitos constitucionais do preso aí, ok? Questão 14. Ofender, provocar ou desafiar superior. Faz isso para tu ver. Grave, pessoal. A nossa instituição ela é baseada na hierarquia e na disciplina. Se você ofende, provoca e desafia um superior, ou um subordinado também, ou qualquer pessoa, não estando de serviço, não importa, isso é grave, tá? Não é uma conduta de um policial militar. Promover ou participar de luta corporal com superior. Meu amigo, o cara fazer isso aqui é peia, viu? Grave. Ofender a moral e os bons costumes por atos, palavras ou gestos. Nossa instituição ela é baseada na hierarquia e na disciplina. Se você ofende os valores, os costumes, a moral da corporação, cara, é grave. Ó, o bizu, ó. Desconsiderar ou desrespeitar. Desconsiderar o quê, hein? Ó, acabei de dar o bizu. Se falar em desacreditar, média. Se for desconsiderar, grave. Ó, desconsiderar, né, atos ou decisões de autoridades civis ou dos seus órgãos ou de qualquer de seus representantes. Né? Então, se você desconsidera ou desrespeita em público ou pela imprensa, é grave. Tá, ok? Atos de seus representantes. Causar ou contribuir para a ocorrência de acidente. Pega o bizu. Se você causou ou contribuiu para a ocorrência de um acidente, isso aqui é média. É média. Beleza? O restante aí tudo é grave. Como ele quer aqui não é, ó. São transgressões de natureza grave, exceto. Ele quer aqui não é. Então, o item é, que é média, né? Show de bola, pessoal? Vamos lá. Questão 15. É uma transgressão de natureza grave, exceto. Então, ele quer aqui não é. Passar ausente. Opa, ausente é quando o cara passa mais de 24 horas. Aí, ou ele foi para o quartel, depois saiu, cagou mole, não avisou, passou mais 24 horas já ausente. Ou ele não foi para o quartel e não avisou, nem justificou, nem nada. Passou mais de 24 horas, 24 horas, 24 horas. É grave
e é uma transgressão de natureza grave. Certo? Passar ausente. Faltar ao expediente. Pega o bizu. Faltar é diferente de chegar atrasado. Se ele falta ou ele atrasa, é diferente. Se faltar é grave. Se chegar atrasado é leve. Pega o bizu. Como ele faltou, é grave. Abandonar serviço. Faz isso para tu ver. Grave, pessoal. Tendo conhecimento da transgressão, deixar de apurar. Pega o bizu. Deixar de apurar é diferente de deixar de punir. Como assim, professor? Eu posso muito bem começar uma apuração e no final deixar de punir. Então, qual é o mais grave? É eu pelo menos iniciar ou eu iniciar e não punir? Então, se você deixa de apurar, meu amigo, nem iniciou nada, é grave, tá? Salvo se houver uma causa de justificação. Ou deixar de punir, salvo se houver uma causa de justificação, é média. Então, deixar de apurar, grave. Deixar de punir, média. Pega o bizu. Como ele está deixando de deixar de apurar, ó. Quando ele teve conhecimento da transgressão, ele deixou de apurar. Deixar de apurar, grave. Deixar de prestar superior hierárquico continência. Ora, imagina tu com o superior passando aqui. O comandante está passando, né? Aí o cara tem que fazer o quê? Prestar continência. O cara prestar continência, ó. Não é não? Os regulamentos, eles dizem que tem que ser feito isso. Se você deixa de prestar continência, ó, assim, se você deixa de prestar continência, é média. Professor, e se eu prestar a continência e o comandante na hora aqui, ó, fez assim, ó. E aí, beleza? Show de bola. Cagou mole. Prestou a continência e não correspondeu, ó. Se eu prestar a continência, ele ficou assim, ó. Fez nada. Não correspondeu. Se o cara deixar de prestar a continência e o outro também deixar de responder, aí são duas transgressões de natureza média. Ok? Média. Então aqui é o nosso gabarito, né? Porque ele quer aqui não é grave. Faltar, abandonar, tudo aqui é grave. Questão 16. São transgressões de natureza média, exceto. Então ele quer aqui não é. Não é média. Permutar serviço. É quando o cara troca de serviço sem autorização, né? Ei, meu irmão, tira o meu serviço, depois eu tiro o teu. Sem autorização é média, tá? Simular doença. Pois é. Simular doença, você já vai ter que pensar o seguinte. Professor, mas simular doença não é como se fosse uma mentira, não? É, mas você tem que ir pela letra da lei. Simular doença é média, tá? Média. Já disse, deixar de punir, ó. Deixar de punir é o quê? Lembrou? Lembrou? Deixar de punir é média. Então, se ele está falando de deixar de punir, é média. Salvo se houver uma causa de justificação que é previsto no artigo 34. Dá um pulinho lá. Se você está, por exemplo, se você cometeu uma transgressão, mas em legítima defesa, você deixou de punir porque o cara estava em legítima defesa, então é uma causa de justificação, né? Você está se defendendo, você cometeu a transgressão porque você estava se defendendo, ok? Deixar de fazer a devida comunicação disciplinar. Então é o seguinte, o superior viu o subordinado cometendo a transgressão. Por exemplo, o sargento. Ele tem a obrigação de comunicar isso aqui para o comandante. Se ele deixar de comunicar, de fazer a devida comunicação, ele responderá que estará cometendo a transgressão de natureza média, ok? E fumar, professor, em local proibido. Tá lá a plaquinha. Aí tá lá o militar. Chega o superior e vê, ó. Oh, se lascou. Fumar em local proibido, pessoal, é leve. Como na questão ele está dizendo que ele quer aqui não é média, então gabarito, letra E. Questão 17. São transgressões médias, exceto. Ou seja, ele quer aqui não é média. Vamos lá. Falou em bebida, você vai pensar em 3 situações.
Pega o bizu. Bebida. Ou você chega no quartel chapado, ou você bebe durante o serviço, ou você coloca a cervejinha, introduz para dentro da OM sem autorização. Né? O que acontece? Se você chega loucão, chapado, ó, ou bebe durante o serviço, é grave. Agora, se você só introduz a bebida para dentro do quartel sem autorização, aí é média. Beleza? Como ele está introduzindo a bebida, ó, sem estar autorizado, é média. Comparecer ou tomar parte de movimento reivindicatório, né, que vai concorrer para o desprestígio da corporação. Então, ó, pega o bizu federal agora. Quando cair essa questão aqui, ó, esse caso, comparecer ou tomar parte de movimento reivindicatório, você vai pensar no seguinte. O segredo está aqui, ó, nessa palavrinha não. Vamos lá. Ele diz assim. Comparecer ou tomar parte de movimento em que os participantes não portam qualquer tipo de arma. Se ele não porta a arma, é média. Porque se for o mesmo texto, comparecer ou tomar parte de movimento reivindicatório, mas que porta arma, ou seja, estão armados, se eles estiverem armados, aí já é grave. Ok? Aí já é grave. Então, cuidado com essas palavrinhas aqui. Ter em seu poder introduzir substância ou material inflamável ou explosivo. Bizu. Se o cara tá com um material explosivo ou inflamável sem autorização, pessoal, isso é média, tá? Dentro do quartel. Se for sem autorização, é média. Certo? Se ele introduzir ou tá no carro dele, dentro do quartel, beleza? Uma substância, um material inflamável, explosivo, tá até com explosivo dentro do carro, sem nem autorização ter, média, viu? Desrespeitar a regra de trânsito, de tráfego, salvo quando é essencial ao atendimento de uma ocorrência. Ora, mas, se você está na ocorrência, uma situação de urgência, logicamente que você não vai estar cometendo aquela infração, mas não é porque você já está na polícia que você vai sair dando pinote aí, cavalo de pau, passando na contramão, né? Se você tiver em ocorrência, dá para fazer isso, né? Porque o que está em jogo é outro interesse. Então, agora, se tiver tudo numa situação, ó, relax, tranquilo, vai lá e desrespeita para tu ver. Se você desrespeita, é média, ok? Então, tá aí. Entrar ou sair ou tentar fazê-lo de organização militar, uma OM, com tropa, sem prévio conhecimento da autoridade. Imagina tu botar 40 caras em forma e entrar no quartel sem nem ter avisado o comandante, não era para nenhum tipo de instrução, aí o comandante vai pensar que é um montinho, pô. Epa, pra que é isso aí? Não façam isso, é perigoso, pessoal. O cara entrar ou sair ou tentar fazê-lo de uma organização militar com tropa, botar a tropa em forma, ó, 40 homens em forma, entra no quartel, nem instrução não era e o comandante não teve conhecimento. Isso aqui é grave, certo? Isso aqui é grave. Então, aí é o nosso gabarito já, né? Letra E. O restante tudo é média, beleza? Questão 18. Marque a alternativa que constitui transgressão de natureza leve. Então, aqui vamos dar as leves. Frequentar lugar incompatível com o decoro social. Cabaré. Né, professor? Agora, se tu entrou por motivo de serviço, aconteceu lá uma ocorrência, aí beleza, mas se você frequentar lugar incompatível, pessoal, com decoro social, isso aqui é transgressão, viu? Isso aqui é transgressão de natureza média, garoto. Beleza? Vamos lá. Deixar de identificar-se quando solicitado ou quando a circunstância exigir. Então, o comandante manda você se identificar ou a circunstância. Por exemplo, você vai lá na rodoviária tirar a carteira, tirar a passagem de ônibus. Aí, o que acontece? Lá exige a funcional, né? Porque na lei você tem direito a 2 militares por ônibus, né?
2. Ônibus de viagens intermunicipais, né? Devidamente fardados e identificados. O que é que acontece? Se você deixa de se identificar, quando solicitado lá o cara pede a identificação para fazer os procedimentos, para dar a sua carteira, a sua passagem, né? Ou quando a circunstância exigir, se você deixa de se identificar e chegar até o teu comandante, isso aí pode ser uma transgressão, tá? Transgressão de natureza o quê, professor? Média, beleza? Opa, média. Manter relação de amizade ou exibir-se em público com pessoas de notórios ou desabonados antecedentes criminais. Eita porra. Só o que acontece, hein? Pessoal, o cara já é criminosão, pesada, dá pesada. Aí o cara vai lá, policial ainda fica andando lá com os bandidão. Porra, que é isso, cara? Tomar cervejinha, né, chefe? Não pode, garoto. Tá certo? Isso aí. Tá certo? Você manter relação de amizade é média, tá? Beleza? Salvo motivo relevante de serviço. Deixar de comunicar ao superior a execução de uma ordem dele recebida. Isso aqui é o famoso feedback. Que é isso, professor? Feedback. Geralmente o superior manda tu executar uma ordem, aí tu vai lá e executa. Tu tem que dar o feedback. Ó, comandante. No mais curto prazo possível, você tem que dizer, ó, a ordem foi cumprida, ok? Se ele manda uma ordem, ele fica esperando feedback. Se tu não der o feedback da ordem, do cumprimento da execução, fica difícil, pois, saber se tu cumpriu ou não. É transgressão, só que aqui ela é leve, tá? Então, ó, no mais curto prazo possível, você tem que comunicar que foi executada aquela ordem, ok? Gabarito letra D. Bom, o restante aí tudo é média. Questão 19. São transgressões disciplinar leve, exceto, então ele quer que aqui não é leve. Trabalhar mal, intencionalmente ou por desídio. O que é isso? O cara desleixado, ficar trabalhando mal, preguiçoso, né? Em qualquer serviço, isso aqui é média, tá, pessoal? Trabalhar mal intencionalmente ou por desídia. É média. Içar ou arriar bandeira. Então tá lá o mastro da bandeira, né? Aqui, ó. Meu Deus, que mastro horrível. Tá aqui, deixa eu desenhar esse negócio melhor. Que é a bandeira, né? Aí o cara vai lá, só de sacanagem, e vai lá e bota a bandeira lá em cima, né? Então ele içou ou arriou a bandeira, né? Eu baixo ela aqui, tá certo? Sem ordem, sem ninguém ter mandado. Geralmente é os comandantes que mandam. Bandeira ou insígnia, isso aqui já é mais leve, tá? Dar toque ou fazer sinal previsto no regulamento sem ordem. Eita, meu irmão. Quando eu tava no exército, rapaz, fizeram uma sacanagem. Todo mundo de boa, aí tem um toque lá, que é toque de reunir, né? Toque de reunir. Meu irmão, o cara pegou a corneta, meu, tocou o toque de reunir. Todo mundo sai desesperado do quartel, meu irmão entrou desesperado, ó. Pá, 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 pá. Chegou no quartel, chegou lá na entrada de forma, era só sacanagem do cara, pô. Ninguém tinha dado ordem. Se lascou. Vai fazer isso aqui de novo? Isso aqui é transgressão de natureza leve, tá? O cara dá um toque sem nem ter dado a ordem. Isso aqui é coisa de sacanagem. Beleza? Velhos tempos aí dos cursos de formação. É muito bom, pessoal. Deixa só as saudades aí. Beleza? Então, se você dá toque sem ordem, é leve, ok? Conversar ou fazer ruídos em ocasiões ou lugares impróprios. Então, cuidado. Tenha boas maneiras aí. Tá na reunião, ficar na negócio, né? Os ruídozinhos em ocasiões ou lugares impróprios, isso aqui é leve, hein? Deixar de comunicar alteração de dados, né? Quando você, por exemplo, muda de endereço ou a residência. Então, quando você muda de endereço, você tem que comunicar, né? Ó, mudei aqui minha situação. Então, isso aqui, se você deixa de comunicar essa situação, é leve. Ok? Então, gabarito letra A, que é o média, e na verdade ele quer aqui não é leve. Questão 20, agora chegamos na questão 20, onde a gente vai aprender aí
eu coloquei um rol de transgressões aí para a gente classificar em grave, média ou leve, ok? Então vamos lá. Exercer o militar do Estado em serviço ativo. Então, ó, vou dar logo o bizu dessas duas. Nessas duas aqui, ó, o militar tem que ser de serviço ativo. Professor, mas o inativo? Irmão, ele está falando só do ativo. Então, presume-se que o inativo pode. Ó, presta atenção. O militar do serviço ativo que exerce comércio ou toma parte da administração ou gerência de uma sociedade empresária, ou ele é sócio, ele não pode fazer isso, tá? Se ele fizer isso, é grave. Professor, tem alguma exceção? Tem. Exceto como acionista, cotista ou comanditário. Aí pode sim. O que não pode ele tomar comércio no nome dele, exercer comércio, tomar parte da administração do comércio, gerência de sociedade empresária, isso não pode. Se ele cometer isso, é grave. Isso o militar da ativa. E segurança particular, professor? Pode? Pode não. Tá aí, ó. Se o militar da ativa exerce atividade de segurança particular ou administra ou mantém um vínculo com a empresa do ramo de segurança, militar da ativa, vou falar mais uma vez, da ativa, porque ele pode querer colocar da inativa também. Se ele faz isso, é grave. Dar por escrito ou verbalmente uma ordem ilegal. Pessoal, se o comandante dá uma ordem ilegal para você cumprir, que vai causar uma responsabilidade para você, vai acarretar um prejuízo, isso daqui é grave, tá? Isso daqui é grave. Da ordem legal. O cara que deu a ordem está cometendo uma transação de natureza grave. Professor, precisa cumprir a ordem? Não. Ainda que não chegue a ser cumprida. Então, ela tem uma natureza formal. Basta a conduta de dar a ordem legal, ok? Falou em arma, grave. Falou em arma, grave. Bizu, professor. Transgressão que falou em arma, grave. Imagina o cara disparar arma de fogo por imprudência, negligência, imperícia ou desnecessariamente. É grave. Próxima. Já falamos aqui da bebida. Se você ingere bebida quando de serviço, é grave. Se você ingeriu ou chegou cachaçado para o serviço, é grave. Agora, se você pegou só as bebidas e introduziu no quartel sem autorização, aí já é média. Portar ou possuir a arma em desacordo com as normas, grave. Andar ostensivamente arma. Andar ostensivamente armado em trajes civis, não se achando de civis. Agora imagina aí, tô de folga, tô de traje civil, aí fica andando com a arma para todo mundo ver. Não pode. Só de serviço. Civil você bota a arma aqui e fica aparecendo no meio. Agora, o certo é andar velado quando você tá com traje civil, tá certo? E se tiver de folga, né? Porque se você fizer isso aqui é grave, meu irmão. Passar ausente também é grave. Já vimos. É quando você passa aí mais de 24 horas aí sem nem dizer onde tá, dá nem justificação porque faltou, né? Ou foi pro quartel e saiu e também não deu justificação. Abandonar serviço já vimos também que é grave. Beleza? Deixar de punir, já vimos o bizu. Deixar de punir é o quê? Média. E deixar de apurar é o quê, hein, ó? Deixar de apurar é o quê, hein? Grave. Pega o bizu. Beleza? Deixar de punir é média e deixar de apurar é grave. Simular doença já vimos que é média. Média. Deixar de prestar superior hierárquico, continência. Se eu deixo de prestar continência e ele também deixa de corresponder, é média. Deixar de corresponder, a continência também é média. Beleza? Comparecer, já vimos essa. Comparecer ou tomar parte de movimento, aí você vai analisar o que, ó? Esse não. Se não porta arma, é média. Se ele porta a arma, ó, é grave. Fumar em local não permitido, já vimos que é leve. Acionar a sirene, já aconteceu isso aqui. O cara de sacanagem, todo mundo almoçando, aí o cara vai lá, puf, acionou a sirene, deu um susto em todo mundo. O
todo mundo foi prato, não sei pra onde. O negócio foi feio, pessoal. O cara deu um susto, acionou desnecessariamente a sirene da viatura. Se ele fizer isso, meu irmão, é leve, tá? Fica de sacanagem. Igual o corneteiro, fica de sacanagem lá. Tocando os toques da corneta sem necessidade, ok? Então tá aí, acionar desnecessariamente sirene de viatura. Olha o bizu dessa, ó. Mesmo estando habilitado e sem habilitação. Pega o bizu. Mesmo estando habilitado e sem habilitação. Eu dissecava a lei desse jeito, pessoal. Vamos lá. Se eu estou conduzindo um veículo sem autorização, por exemplo, eu estou conduzindo uma viatura da polícia sem autorização do órgão, mesmo não estando habilitado, isso aqui é o quê? É leve. Só porque não foi autorizado, mas ele está habilitado tudo direitinho, mas não foi autorizado ele a conduzir. Agora, se ele dirige a viatura com imperícia, negligência, imprudência, ou o cara nem habilitação tinha, aí é grave. O Estado querendo te dar um fardamento, tu nega. Se tu negar, meu irmão, vai lá. É média, hein? Assumir compromisso em nome da corporação, sem estar autorizado. É média também. Né? O cara ficar assumindo compromisso em nome da PM para conseguir alguma coisa aí, sem autorização. Média. Já disse, frequentar cabaré, local incompatível com o decoro da polícia, salvo por motivo de serviço da pessoa. Estou de serviço, né? Aí pode. É média. Então, pessoal, ficamos por aqui. Assistam essa aula 10 milhões de vezes. Eu acredito que eu coloquei as principais transgressões. Vocês não podem deixar de estudar essa parte que é interessante. Valeu e até a próxima. Um grande beijo. Sucesso aí na vida de vocês dos estudos. Valeu, pessoal!